Muito bem, amigos, graças a Deus, mais uma vez, de volta aqui para a gente deixar a palavra de Deus, né? Hoje eu vou falar sobre o rei Uzias, né? O erro do rei Uzias. E eu já peço você que é do YouTube, aquele joinha, tá? Que você possa estar compartilhando, tá bom? Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, deixe o joinha e também compartilhe. E você que vai me assistir de outras plataformas, também peço, né, o seu compartilhamento, tá bom? O rei Uzias, ele foi um rei que ele começou a caminhada dele como rei, ele começou bem, né? Ele seguiu o exemplo de Davi, né? E nos dias dos sacerdotes, né, do Zacarias, no caso, né, do homem de Deus chamado Zacarias, o rei Uzias, ele buscou a Deus, né? O Zacarias foi como se fosse um instrutor para o rei Uzias, né? Vamos assim dizer, é um pai na fé, né? E a Bíblia diz que nos dias de Zacarias, o rei Uzias, ele foi uma pessoa que guardou, né, os mandamentos do Senhor, né? Só que isso não permaneceu, porque quando ele se tornou um homem poderoso, um homem famoso, né? Cresceu, né? Vamos assim dizer, o coração dele ele se encheu de soberba, né? De orgulho, né? Ele achou que poderia fazer até aquilo que não era para ele fazer. Ele entrou no templo para queimar incenso, sendo que ele não era sacerdote, mas ele era rei. E quem podia fazer isso era somente era somente os sacerdotes. Então o Uzias, o rei Uzias, ele se achou tão importante, tão superior, que ele achou até que poderia também fazer um trabalho de um sacerdote, queimar incenso. E a Bíblia diz que ele morreu leproso, né, isolado, leproso. Por quê? Simplesmente porque ele não permaneceu, vamos assim dizer, na obediência, ele não guardou o coração, né, ele deixou que o coração dele se enchesse de soberba, de orgulho, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, qual é a lição que nós podemos aprender com o rei Uzias? A Bíblia diz em Provérbios 4:23 que sobre tudo que temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração. E o coração do ser humano, se não for guardado, ele pode se tornar um terreno fértil para o diabo. O diabo, ele trabalha na mente e no coração, né? Ele implanta o seu pensamento maligno, o seu pensamento ruim, né? Enquanto a pessoa está, enquanto o diabo está tentando jogar o pensamento ruim, a pessoa não está em pecado. O problema é quando a pessoa aceita o pensamento ruim e aquilo cai no coração, aí a pessoa se contamina, né? E isso que nós não podemos deixar acontecer. Jesus disse que do coração sai tudo. O coração do homem, o que está dentro do coração do homem, é que o contamina. Então, por isso que é importante a gente permanecer com o coração limpo, né? Não devemos orar para Deus guardar nosso coração. Não, quem tem que guardar somos nós. Mas devemos pedir que Deus nos ajude a guardar o nosso coração, que Deus nos purifique de tudo aquilo que não presta e não permita que no nosso coração entre aquilo que não agrade a Ele, né? Porque quantas pessoas que, como o rei Uzias, que começaram bem na caminhada, que começaram bem na fé, começaram fazendo o que é certo, mas aí não vigiaram, não guardaram o coração,
né? E deixar coisas que não prestam, coisas que não agradam a Deus, coisas que fazem mal, entrasse em seu coração. No caso, o rei Uzias foi orgulho. Mas quantas pessoas que deixam o ódio, a raiva, a inveja, né, a falsidade, né, a malícia entrar no coração e outras coisas mais. Então, meu amigo e minha amiga, o que nós podemos aprender como um rei Uzias, com o erro do rei Uzias, é não deixar o nosso coração se contaminar, mas é permanecer com o coração limpo, servindo e fazendo a vontade de Deus. Olha lá, né, para a gente concluir, segundo Crônicas 26:5, diz assim, ó, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, segundo Crônicas 26:5, por que a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor? Porque ele não permaneceu. Ele não permaneceu, né, buscando a Deus. Ele deixou que o coração dele viesse se contaminar. Olha para você ver mais para frente, vou ver com você, o versículo, se eu não estou enganado, nós vamos achar. Versículo 15, né? 15 não, perdão. Versículo 16, perdão, tá? Eu li aqui, segundo Crônicas 26:5, né, que a Bíblia diz, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas se você for dar um pulo grande lá para o versículo 16, no mesmo segundo Crônicas 26, olha lá para você ver. Versículo 16, ó. Mas depois que Uzias tornou-se poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E ele, né, cometeu uma transgressão contra o Senhor, contra o Senhor Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, ou seja, é o que eu falei agora, ele não permaneceu obedecendo a Deus, ele não guardou o seu coração. Então, meu amigo e minha amiga, que eu e você venhamos vigiar, venhamos manter o nosso coração limpo, venhamos tomar cuidado para que o nosso coração não torne uma terra fértil para o diabo fazer sua obra cruel, tá bom? Então guarde o seu coração, permaneça obedecendo a palavra e a vontade de Deus, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.